Olá pessoal, hoje dia de sábado, continuando o nosso rolezinho pelo Sudeste, eu saí de Belo Horizonte por volta de 8 horas da manhã com a intenção de dar um pulinho até Ouro Preto para curtir um pouco a BR-356 até lá. A gente sai pela 040/356, passa pelo viaduto da Mutuca. Dei uma entradinha ali no posto Chefão com a intenção de tomar o café da manhã e em seguida, depois deste ponto, nós seguimos cerca de 7 quilômetros até pegarmos o trevo, onde a 040 segue para o Rio e a 356 segue em direção a Ouro Preto, Ponte Nova, esses lugares todos aí mais adiante. Eu sempre gostei dessa estrada porque, primeiro, é uma estrada muito motociclista friendly. O que eu quero dizer com isso? Uma quantidade enorme de Harleys, uma quantidade enorme de Big Trails, uma quantidade relativamente pequena de Nakeds e quase nada de Speeds. Então é um passeio que você faz, no nosso caso aqui, em baixa velocidade como sempre, curtindo a paisagem, curtindo as curvas, que são muitas, e, claro, fazendo aquele congraçamento tão prazeroso e tradicional nas estradas, né? Tanto quem te ultrapassa quanto você ultrapassa, que no meu caso é extremamente raro, e as pessoas com quem a gente cruza tem sempre um toquezinho. Ouro Preto está situada num dos maciços da Serra do Espinhaço e você tem curvas antes da Serra de Itabirito e tem curvas chegando em Ouro Preto, né, porque você cruza esse espinhaço. No Espinhaço, o ponto alto ali é o Pico do Itacolomita, 1.772 metros. É uma formação que a gente vê não desse lado, mas do outro lado, à nossa direita, como se fosse um espigão, mas completamente torto. Esse é o acesso principal de Ouro Preto. Eu conto com mais dois abaixo, um que passa por dentro da entrada onde tem uma usina de alumínio e é uma chegada num canyon muito interessante de se ver, e a outra que se faz através da saída de Ouro Preto, que é uma subida mais gradual. Esse prédio à esquerda era a antiga Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, hoje não sei se está funcionando, quer me parecer que não. O que a estrada tem de gostosa para moto, Ouro Preto já não tem. Ouro Preto é uma cidade que foi feita para você andar a pé e, na minha opinião, no inverno. Hoje, por exemplo, estávamos com 27 graus e meio. 27 graus e meio para andar nessas ladeiras para cima e para baixo é uma temperatura muito alta. Quando eu digo que a cidade não é motociclista friendly, eu quero dizer o seguinte: não, o pessoal recebe a gente bem, não tem problema nenhum quanto a isso. O problema todo são esses calçamentos, as inclinações que são muito absurdas, e você, no caso de uma moto pesada, ou seja, até uma Big Trail, você tem dificuldades às vezes de colocar os pés no chão, e em parando você tem dificuldades de conseguir estabilizar a moto. No meu caso, por exemplo, se eu paro num determinado jeito, a moto tende a cair para o lado direito. Se eu paro de outro, ela fica muito pesada e eu não consigo levantá-la depois, mesmo virando o guidão ao contrário. Ali é o museu, que já foi a cadeia, que já foi o fórum, que já foi um monte de coisas, tudo ao mesmo tempo. A igreja de São Francisco, salvo engano. Atrás tem um cemitério muito interessante e tinha uma história desse cemitério relativamente recente, inclusive, mas agora não me recordo ao certo. A gente faz a volta nesse conjunto todo, que é o que dá para fazer de moto. Ali é a rua direita,
a nossa esquerda, ela sobe. Para descer eu tenho que descer na rua de cima. E essa para moto então é pedir para ir para o chão, porque são pedras redondas e extremamente irregulares, então você desce mesmo com ABS, ela desce arrastando aqui e ali, é uma coisa meio feia. Se você pudesse descer, iria ali para baixo, tem ali umas construções bem interessantes, tem o chafariz, tem a casa de contos, tem tudo lá para baixo. Então eu optei por fazer o percurso contrário à da rua direita, que também não foi uma boa ideia não, sabe? Você desce aqui, tem a casa do Cláudio Manuel, tem a casa do fulano, do Beltrano, de vários inconfidentes, Padre Manuel da Nóbrega, não, Padre Manuel da Nóbrega não é aquele da Praça da Alegria? Agora eu estou na maior dúvida aqui, viu? Não, Manuel da Nóbrega da Praça da Alegria, isso é Padre Manuel da Nóbrega, que seja, deve ser homônimo, né? Essa feira sempre existiu, principalmente com pedra-sabão. Eu particularmente não vejo muita graça não, isso aí é uma coisa mais para explorar turista. Tá certo, faz o fomento da economia local e tudo mais. Numa festa do 12, num passado muito remoto, eu fiquei acampado em frente a essa igreja aí, sabe? Naqueles tempos era tudo diferente, né? Você estava acampado, a festa do 12 era uma festa muito mágica que acontecia aqui em Ouro Preto. Então vinha muito estudante, muito universitário, e a polícia dava umas incertas na gente, era um negócio complicado. Olha, essa rua que a gente está descendo, Ouro Preto tem disso, não tem nenhuma placa dizendo que é contramão, sabe? Mas ela passa em frente à igreja, tem uma rua à direita e tem uma rua no final dela à esquerda. A rua ao final tem uma placa dizendo que é proibida a conversão à esquerda. Isso quando você já está lá embaixo, ou seja, não dá para voltar, né? Esse carro vermelho, por exemplo, ele vai tentar descer, vai parar no meio do caminho porque ele percebe que não dá para ir adiante. Se eu entro ali com a Ultra, eu simplesmente não consigo manobrar lá a esquina. Naquela esquina só tem aquele caminho e é proibida a conversão à esquerda. Aí você vira à direita, porque se é proibido naquele lado, você vem para cá, é o que dá. Tem uma descida ali tão íngreme, tão irregular, tão cheia de musgo, que eu havia até ligado a câmera, porque assim, se eu cair pelo menos fica registrado, né? Felizmente não caí não. E a gente chega agora na parte, vamos dizer assim, a parte funcional de Ouro Preto, né? É uma parte que ela tem prédios, tem prédios históricos, mas ela é mais, vamos dizer assim, a das pessoas que vivem mesmo, né? A gente seguindo essa rua mais adiante, bem aí, um pouquinho depois dessa descida, a gente tem a linha de trem que passa ali, me parece que está desativada. Cruzando essa passagem de nível, nesse lugarzinho aqui, é a saída que se faz pela Alcoa, que é a companhia de alumínio que vai sair na Estrada Real em direção a Ouro Branco. A estrada de ferro está aí ainda, não sei se tem trem. Havia na época uma ideia de ativar um ramal da companhia da Vale, né, que hoje é a Vale, Vale do Rio Doce, para poder ativar aí o transporte turístico, mas acontece que parece que não foi adiante não. Aqui mais na frente começa já o campus da Escola de Mineração, de Engenharia, sei lá das quantas, da UFOP. E essa subida é das últimas subidas relativamente educadas que a gente tem em Ouro Preto. Quase todos os caminhos de Ouro Preto te levam ao mesmo lugar. Subindo por essa via, nós vamos passar em frente à Faculdade de Farmácia, que não é essa, mas é essa outra que está atrás desse muro cheio de musgo. A gente só vê um pedacinho dela lá em cima, que fica atrás do museu é o museu principal aí de Ouro Preto, né? Esse que era a casa do chefão, era cadeia, era fórum, era delegacia, era tudo ao mesmo tempo, né?
que funcionava bem aí em cima. Quando eu digo que todos os lugares levam a gente ao mesmo lugar, porque se você sair andando em Ouro Preto, você no final das contas vai terminar nessa praça principal. É interessante isso que acontece, né? Exceto, claro, se você pegar um dos ramais que te levem para fora da cidade. Mas se você andar dentro, opa, olha onde nós chegamos de novo. Você vem para esse lugar. Eu até tentei parar aí para tirar umas fotos, fazer aquela coisa toda, mas não tem lugar de parar. Quer dizer, é muito inclinado, né? E parar ultra nessa situação é muito complicado. Olha, eu fui mais pela estrada, para matar a saudade da estrada, embora quando eu venho a Ouro Preto, eu sempre dizia isso. Em Ouro Preto eu sentia saudade de um lugar que eu não sabia qual era. Mas aí quando eu fui a Portugal e vi o Tajo, aí eu percebi de onde era, horas depois, que eu tinha as saudades que eu trazia dentro de mim, né? Umas coisas assim metafísicas meio interessantes. A quantidade de igrejas que existe em Ouro Preto é uma coisa absurda. Talvez seja uma das cidades com a maior quantidade de igrejas por habitante, sabe? Uma coisa assim assombrosa. Não parei em lugar nenhum porque estava muito difícil, e estava muito quente também. Geralmente eu gosto de ver Ouro Preto com duas finalidades. Uma, almoçar, e geralmente tem um restaurante ali na rua direita, o restaurante do Ouvidor, que eu gosto muito. E a outra opção que eu faço é ir na fábrica de chocolate para tomar um chocolate quente. Esse não é leite com Toddy, não, é chocolate de verdade. Mas está muito quente, muito difícil parar, então o negócio é pegar o caminho de volta. O Espinhaço ficou para trás, na nossa frente agora a gente tem a Serra de Itabirito na nossa frente, que faz parte no final de um maciço que é a Serra do Curral. Ela então tem a Serra de Itabirito numa direção, tem a Serra da Moeda noutra direção, a Serra do Rola Moça em outra direção e a Serra do Curral em outra direção. Outro dia estava falando que tinha 3 vertentes, mas na verdade são 4 vertentes, né? Passamos Itabirito e iniciamos a subidinha da serra, que é uma delícia. Eu estava a 80 por hora, não raspei pedaleira em momento nenhum, nem era essa a intenção, a gente já passou dessa necessidade, mas eu estava até comentando com o pessoal, né? São curvas tão íngremes que você faz com tanta naturalidade, íngremes não, tão fechadas, e que você faz com tanta naturalidade, que se o pneu fosse Michelin, a gente deceparia a cabecinha do bonequinho da Michelin, sabe? Porque você chega a usar quase que todo o ombro dos pneus nessas curvas. Se estivesse na Fatboy, a Fatboy antiga, com certeza já teria raspado tudo ali, sabe? Mas me parece que as motos a partir de 2017 elas vêm com a pedaleira reposicionada numa posição mais alta, então você raramente raspa essas pedaleiras no chão. Fica procurando isso é querer procurar chão. No lado direito a gente tem lá longe a Serra do Caraça, que vai para que tem ali Santa Bárbara, tem Nova Era, tem essas cidades todas, que é a BR 256, não sei agora me deu dúvida. Ela vai na verdade encontrar com eu estou confundindo, né? Vai para Governador Valadares, ela se encontra, aliás, então ela vai até João Molevade você pega outra, passa por Ipatinga, aí depois vai dar em João Molevade, você vai paralelo e cruza essa serra que está mais adiante, que é a Serra do Caraça. O que eu tenho a dizer desse passeio? Um passeio que eu estava com vontade de fazer há muito tempo, né? Porque é uma coisa que vem meio assim guardada assim
das memórias da gente, a sensação é uma sensação muito boa. Ver as coisas é uma coisa muito boa. Sentir é também muito bom. E aí você que está assistindo o vídeo, de certo se pergunta, puxa, mas que vídeo mais sem graça, foi Ouro Preto, não mostrou Ouro Preto. Só mostra estrada e curvas e montanhas. Senhoras, as montanhas fazem parte de mim, porque eu sou mineiro, né? E as estradas também, porque eu sou raleiro. Pô, agora eu falei bonito, hein? Mas aí a ideia é a seguinte, eu estou de férias, e a ideia de férias é justamente a gente fazer aquilo que nos traz, aquilo que, para ficar um português com a forma correta, fazer aquilo que traz prazer para a gente, né? Não adianta chegar e falar, vou fazer tal coisa, vou fazer aquilo outro, vou fazer aquilo mais, mas que são coisas que estão um pouquinho fora do programa. Tem gente que gosta de pescaria, tem gente que gosta de caça, tem gente que gosta da noite. Eu gosto é de estrada, eu gosto de ir a esses lugares e tudo. Só foi uma pena que estava sem a companhia da Marisa, então você chega lá na cidade e fica meio sem graça assim, né? Quer dizer, junta tudo, a temperatura, junta aquele monte de coisas, né? No final das contas, você vai, curte o momento, volta curtindo o momento, e quando chega em casa, eu confesso que eu cheguei cansado, mas a vontade é voltar lá novamente e fazer o mesmo percurso de novo e variando um pouquinho mais. Eles plantaram uma série de eucaliptos, agora tem parece que bambu plantado aqui também, e isso é bom ter plantado e tudo, mas antigamente a visão que a gente tinha para esse vale era muito mais limpa, muito mais ampla, sabe? Uma das coisas que eu sempre gostava era sair cedo, fosse de Barbacena ou não tão cedo de Belo Horizonte, no inverno, para chegar na descida dessa serra. Então você via o vale todo branco, né, com aquela névoa, neblina cobrindo as partes baixas, e parecia um mar todo branco, com alguns pontos sobressaindo aqui e ali. Uma visão muito bonita para a gente ter no inverno, e mesmo assim na parte da manhã, sabe? Essas lembranças vêm assim aos nossos olhos, e são coisas que a gente gostaria de fazer, de rever novamente. Agora não, porque janeiro, pleno verão, estou muito feliz que não esteja chovendo, né? Mas ao mesmo tempo eu gostaria de ter feito isso no inverno. Pra nunca estar satisfeito, né? Pois é. Mas tá bom demais, viu? Olha só essa terra que é minério puro. Tem um poema do Carlos Drummond de Andrade que diz que o mineiro é duro devido ao sangue ao minério que corre em suas veias e tudo. É um negócio mais ou menos assim. Mas porque essas coisas fazem parte daquilo que a gente é, sabe? Eu sempre digo que eu sou das montanhas, né? E eu me sinto bem nas montanhas. Eu moro hoje no litoral. Eu não tenho essa fixação com praia. O mineiro gosta muito de praia por causa das ondas. Aí ele vai, entra lá, toma um caixote e volta para casa feliz porque ele foi lá, né? Mineiro tem uma coisa com o mar. Mas para viver, eu sou das montanhas, sabe? Eu gosto do clima de montanha, do ventinho gelado da montanha, dos barulhos da montanha e dessa sensação de amplitude que a gente tem quando olha as coisas. Eu tenho uma frase que eu costumo falava com meu filho, falava para Marisa, e quando chegava num lugar desses eu dizia assim: um dia tudo isso será seu. E é verdade. Quando eu voava, eu costumava dizer isso também. Eu olhava para o horizonte lá de cima, assim, um dia tudo isso será seu. Porque não havia ninguém para dizer o contrário, né? E um dia, tudo isso será nosso. Finalzinho da subida, a gente tem aí uns maciços do lado esquerdo, são esses maciços do lado direito.
a gente tem a Serra do Itabirito. A 356 sai de encontro então a 040 e com isso a gente termina o passeio de hoje. Gente, muito obrigado pela companhia e perdão, mas é para gerar reminiscências mesmo. Um forte abraço a todos.